Nós vamos dar início à nossa escola dominical nesse formato online, nesta manhã, e iniciando então esse nosso momento de estudo, eu gostaria de convidar a você que está conosco nesta hora, se possível, a abrir a palavra do nosso Deus comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 98. Eu quero fazer a leitura de todo este salmo. Salmo de número 98, são 9 versículos e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 98, a partir do verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei, cujo é o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Graças a Deus, porque através da palavra do nosso Deus nós podemos contemplar os grandes feitos do Senhor narrados em cada momento histórico do seu povo. E este salmo, salmo de número 98, meus irmãos, ele foi escrito justamente para isto, para nos lembrar que o Senhor continua sendo misericordioso para com o seu povo, para com os seus filhos. O versículo número 3, há uma das expressões, um dos verbos mais importantes da Bíblia, que é essa expressão lembrou-se. Ela aparece em muitos momentos dentro das narrativas históricas do Antigo Testamento, onde nós percebemos a misericórdia do Senhor, um Deus que se lembra, um Deus que manifesta o seu amor, a sua bondade, não somente como foi para com o seu povo, o povo que Ele mesmo libertou do êxodo, mas também para com todos nós, para com todos os seus filhos que hoje fazem parte de uma nova aliança, que estão em uma nova aliança para com o Senhor. E é neste supremo rei, assim como o salmista ele chama Deus neste salmo de aquele que é rei, segundo o versículo número 6, assim também nós confiamos que este supremo governador de céus e terra é aquele também que efetuará de forma consumada, de forma perfeita, a sua justiça para com este mundo. E nesta confiança, meus irmãos, sabendo então todas essas promessas grandiosas da palavra do nosso Deus a nós, eu quero convidá-los, se possível, então, a fechar os teus olhos comigo e nós vamos pedir neste momento, nós vamos ter um momento de intercessão, pedindo ao Senhor para que Ele nos auxilie, para que possamos compreender a sua palavra que iremos estudar, que Ele nos ajude iluminando as nossas mentes, os nossos corações e que assim possamos então ter um momento proveitoso para que possamos ser edificados pela palavra do nosso Deus. Vamos orar, se possível, então, feche os teus olhos e coloque a sua vida também na presença de Deus neste momento junto comigo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã, por este dia que o Senhor fez e preparou, Senhor, para que nos lembrássemos do quão grande é o Senhor, do quão misericordioso o Senhor foi para com o seu povo, e esta mesma misericórdia hoje está estendida à vida de cada um dos teus filhos. Senhor, obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua Palavra, de podermos estudá-la juntos, ainda que por vias, ó Pai, como pela internet,
por meio das mídias, ó Pai, pelas redes sociais. Nós sabemos, ó Pai, que em todas estas coisas, ó Pai, o Senhor sempre continua manifestando o Teu poder e a Tua misericórdia para conosco. Nos auxilia, Senhor. Nós nos colocamos, ó Pai, em humildade diante do Senhor, reconhecendo que nós somos limitados, que nós não temos a capacidade por si mesmos de compreender, ó Pai, a profundidade, a riqueza que estão na Tua palavra, senão por meio do Teu Santo Espírito, que faz todas estas coisas em nós e por nós. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fortalecermos a nossa fé, a compreendermos, ó Pai, a Tua vontade, os Teus grandiosos atributos, a compreendermos melhor quem o Senhor é a partir da revelação que o Senhor faz de si mesmo em Tua palavra. Abençoa a vida de todos aqueles que estão conosco, daqueles que porventura irão ver este vídeo, que o Senhor, ó Pai, os abençoe, que eles também possam ser edificados, ó Pai, pela instrumentalidade da palavra do Senhor. E que assim, acima de tudo, o nome do Senhor seja honrado, o Teu nome seja exaltado, não somente em nossas vidas, mas em cada canto deste mundo, em cada canto desta terra, que, assim como Isaías nos diz, o estandarte, a bandeira da gloriosa santidade do Senhor, seja elevada, ó Pai, neste mundo de impiedade, neste mundo de pecado. É o que nós oramos e suplicamos ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos sabem que nós estamos estudando pela manhã, nós já iniciamos o nosso estudo há alguns domingos atrás, sobre uma parte do Sermão do Monte, o que eu tenho trazido para os irmãos, como um momento de edificação, de estudo pelos domingos de manhã, é o estudo do chamado Sermão do Monte, principalmente a primeira parte deste sermão, que trata com as chamadas bem-aventuranças, ou o Sermão das Beatitudes, como alguns teólogos gostam também de chamar. Então nós vamos lá para o texto de hoje, Mateus capítulo número 5, nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Mateus capítulo de número 5. O versículo de estudo para nós nessa manhã será somente o versículo de número 6, mas como nós temos feito aqui, eu vou fazer a leitura aí do versículo 1 até o versículo número 6, nós vamos nos contextualizar aí, nós vamos compreender o contexto para que nós possamos então aí seguir e compreender aqui as palavras de instrução do Senhor Jesus para os seus discípulos. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 ao 6. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Até aqui então a nossa leitura. Falar sobre o que significa bem-aventurança ou bem-aventurado, acredito que se os irmãos puderem depois observar os outros vídeos, nós já comentamos sobre o significado dessa expressão, mas nunca é demais falar sobre o seu significado. Esta palavra bem-aventurado, ela é uma expressão que era conhecida na língua grega, o Macários, os felizardos. Ela traz então para nós esse sentido de plena felicidade, de alguém plenamente abençoado. Ela carrega por trás do seu significado maior esta ideia de que alguém pode ser felizardo, alguém pode experimentar uma plenitude de bênçãos. Por isso Jesus traz este sermão que é bastante contrastante, porque ele contrasta aqui para nós o pensamento que existe no mundo em que vivemos. Há contrastes aqui, como por exemplo, pobreza, como ele fala sobre chorar, ser manso, em um mundo onde essas realidades são completamente opostas. A felicidade, como nós pudemos observar aqui, para o mundo, ela está muito relacionada em ter, em ganhar, em riquezas, em poder.
contrastando a estes elementos, né, que são, em certo sentido, essenciais, né, eles devem ser usufruídos em certa parte por nós neste mundo, mas o Senhor Jesus mostra que a verdadeira felicidade está, diferentemente deste pensamento em riqueza, poder, glória ou coisas do tipo, está em ser pobre, mas pobre de espírito. Porque todas as realidades, como nós vimos aqui, reveladas nesse sermão, elas têm a ver com preceitos, né, com princípios espirituais. Como nós vimos de forma semelhante, o Senhor Jesus, no versículo 4, nos chama a ser felizes de tal forma que nós venhamos a chorar por nós mesmos, pela nossa incapacidade de obedecer de forma plena os preceitos de Deus. Então nós devemos ter uma atitude de contrição para com os nossos próprios pecados. Nós choramos porque nós ainda não vemos a realidade do reino dos céus sendo experimentada por muitos que vivem e passam por este mundo, e isso nos leva às lágrimas. Nós nos lembramos, como fizemos menção já do Salmo 119, onde o salmista ele derrama lágrimas, ele usa uma expressão bem poética, né? Torrentes de lágrimas escorrem pelos meus olhos porque os homens não guardam as tuas leis. Então, esse sentimento do salmista revela os momentos em que nós choramos por não ver a lei de Deus sendo obedecida, sendo vista pelos homens como algo que deve ser honrada, bem como também nós vimos o aspecto da mansidão, né, que não é algo, como nós vimos no nosso último estudo, inerente a nós. Ninguém nasce manso. Pelo contrário, essa mansidão ela é fruto da obra da regeneração de Deus em nossos corações por meio do seu Santo Espírito, que nos leva a ser humildes no mundo, a agirmos como Jesus Cristo foi humilde em todos os âmbitos da sua vida, seja nas suas relações interpessoais que ele teve com os homens, seja na sua relação para com Deus, seja na sua relação como alguém que ansiava pelo cumprimento das próprias promessas de Deus como um Redentor, como um Messias prometido, na sua própria vida. Nós vimos que o paralelo, então, para esta mansidão é encontrado no Salmo de número 37, onde Davi é alguém que espera pelo Senhor, é alguém que de forma mansa, de forma humilde, confia a sua vida no Senhor, no Deus revelado na Escritura, no Deus revelado no seu período para Israel. Então nós chegamos aqui no versículo de número 6, aonde então Davi, ele não somente nos fala em seus salmos sobre a justiça de Deus que nós esperamos e aguardamos, mas aqui nós encontramos também um eco das palavras tanto do salmista Davi como de alguns outros salmos, um dos salmos que nós lemos aqui, que é o Salmo de número 98, expressa esse anelo pela justiça divina. É por isso que então a bem-aventurança, esta quarta bem-aventurança, diz respeito a este aspecto da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas são as palavras que o Senhor Jesus então ele trouxe para aquela multidão de ouvintes e principalmente, como nós temos enfatizado aqui, para os seus discípulos, para os seus aprendizes. Então, olhando para este versículo, que é um versículo pequeno, que é simplesmente um conceito, um preceito do Senhor Jesus para aquelas multidões, nós precisamos compreender então cada um desses elementos aí que aparecem no texto. A expressão bem-aventurados, como nós vimos, é um chamado então a uma plenitude de bênçãos, a uma verdadeira e plena felicidade para aqueles que têm fome e sede. O Senhor Jesus usa aqui duas palavras aqui que são essenciais sobre a vida humana: fome e sede. Todos nós temos, em certa medida, fome e sede. É claro que há aqui um lado do aspecto físico. Há momentos dentro da Escritura Sagrada onde o Senhor Jesus ele lida com essas realidades culturais, próximas, sociais, do seu próprio convívio.
Se nós olharmos para, por exemplo, o contexto histórico da nação de Israel, do próprio Judá, que foi o centro onde o Senhor Jesus propriamente circulou, Israel era um lugar onde a pobreza imperava em certo sentido. Era um lugar onde muitas pessoas experimentavam a fome, passavam por momentos de fome, diferentemente, por exemplo, do Brasil. Israel, que não era um centro agrícola como em muitos lugares aqui do Brasil, um lugar fértil, um lugar onde a produção agrícola ela acontece de forma fácil. A região de Israel era uma região semiárida, onde as colheitas não aconteciam com tanta abundância assim como acontece em outras regiões do mundo, em outras partes do mundo, mas Israel era uma região muito árida, muito cheia de desertos. As colheitas, quando vinham, elas eram tidas como obra das mãos do próprio Deus para com seu povo, e em parte por outras nações pagãs compreendiam que havia os deuses da fertilidade, os deuses da agricultura, os deuses que abasteciam, segundo a crença de muitos povos, aquelas regiões onde acontecia a plantação das searas, onde acontecia o abastecimento pelas searas. Então, fome e sede são dois aspectos muito próximos ali ao que Cristo Jesus vivenciou nos seus dias. Há pelo menos dois diálogos que nós encontramos lá no Evangelho de João, no Evangelho segundo João, onde o Senhor Jesus ele tem que lidar com essa realidade. A primeira delas que nós podemos observar talvez seja aquele momento em que lá no capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus ele se aproxima diante de uma multidão faminta que o seguia, e por causa da distância da sua própria casa, por causa da dificuldade de comprar na região onde eles se encontravam, aprendendo dos ensinos de Jesus, o Senhor Jesus realizava grandes milagres ali para um povo faminto, para pessoas famintas. Então o Senhor Jesus manifestava a sua glória diante dos olhos daquelas multidões, podendo observar o poder de Cristo ao multiplicar pães e peixes para uma multidão faminta. Mas ao mesmo tempo em que nós observamos ali o milagre do Senhor Jesus, nós também vemos ali, nós percebemos ali o anelo que existia por detrás daquele anseio do coração daquelas pessoas. Muitas daquelas pessoas anelavam e ansiavam somente pelo pão físico. Então, se você ler todo aquele capítulo 6 lá de João no seu Evangelho, você vai acabar percebendo que Jesus então ele censura aquela atitude daquelas pessoas, dizendo: olha, trabalhem não pelo pão que perece, ou seja, não tenham fome somente por este pão perecível que hoje vocês têm, mas hoje acaba, mas trabalhem pela comida que subsiste para sempre, por um pão celeste. E é lá neste contexto do capítulo 6 que nós encontramos uma das afirmações mais gloriosas sobre quem é o nosso Senhor Jesus. Ali aparece uma expressão que é carregada de sentido, segundo o conhecimento que temos sobre Deus no Antigo Testamento, que é onde Deus se revela, aliás, onde Jesus se revela para aquela multidão como o eu sou, como o grande eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então nós percebemos ali que de uma realidade física, Jesus traz à tona uma realidade espiritual. É claro que todos nós precisamos do pão físico. E dentro, inclusive, dos elementos que nós oramos na oração do Pai Nosso, nós fazemos esse pedido: dá-nos o nosso pão de cada dia. A expressão usada por Lucas no seu Evangelho diz: dá-nos o nosso pão cotidiano, que é um pedido que nós devemos fazer todo dia, porque a nossa manutenção, ela provém de Deus. Tudo que nós necessitamos para viver, e pão ali, segundo o ensino da oração do Pai Nosso, é uma palavrinha que resume tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, enquanto aqui, vivendo neste mundo. Deus, segundo a sua promessa, dará a nós toda esta manutenção. Então é óbvio que, por um lado, há um anseio por este pão físico, por esta fome física,
Mas, por outro lado, Jesus diz que há uma fome maior que nós devemos ter. Uma fome por um anelo que está na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim como ele propriamente se intitula, eu sou o pão da vida. Em outro momento, ainda lá dentro do Evangelho segundo João, só que agora no seu capítulo 4, o Senhor Jesus se depara com uma mulher de Samaria, conhecida mulher samaritana, que, segundo a narrativa de João, tem um diálogo com o Senhor. Ela está à beira de um poço, buscando água para o seu próprio abastecimento. O Senhor Jesus, ele chega até aquele poço, ele começa a conversar, ele pede àquela mulher para que ela lhe dê água, porque Jesus também, ele participa conosco da natureza humana também, ele é divino, mas também ele é humano. Jesus também tinha sede, e o Senhor Jesus faz este pedido àquela mulher. E naquele diálogo, naquela conversa, o Senhor Jesus nos mostra que mais do que uma simples água à beira de um poço, e por detrás, de toda aquela busca daquela mulher no poço, havia um vazio existencial ali dentro, havia um anelo por trás daquele coração de uma mulher que estava à beira de um poço. Que, segundo o contexto, quando nós lemos lá, nós percebemos que o anseio existencial daquela mulher, chamada mulher samaritana, estava em relacionamentos. Assim como hoje muitas pessoas também buscam, anelam preencher esse vazio do coração, esse vazio existencial, não somente com relacionamento, mas com dinheiro, com um certo tipo de felicidade que está atrelada ao prazer, o prazer, seja ele sexual, seja ele no sentido mais amplo, assim que a gente pode dizer, abrangendo muitas outras coisas que nos fazem bem, que trazem para nós bem-estar. Todas essas realidades estavam por trás daquele vazio que existia ali naquela mulher em Samaria. E o Senhor Jesus se apresenta para ela como a água da vida, como aquele que pode preencher aquela realidade, aquele vazio existencial que existia dentro do coração daquela mulher. Por isso essas duas palavras, elas são importantes, porque elas mostram justamente isto, este anelo que temos por algo, para que algo seja realizado. Essa expressão, fome e sede, ela revela a vontade mais profunda do ser humano. Mas o ponto de Jesus aqui é o seguinte: é que nós só experimentaremos a verdadeira felicidade a partir do momento em que nós anelamos pelas coisas certas. Nós só experimentaremos, segundo aqui o uso da expressão fome e sede por Jesus, nós só experimentaremos a plenitude de bênçãos, nós só seremos pessoas completamente, plenamente abençoadas a partir do momento em que o nosso coração estiver cheio de anelo pelas coisas certas, pelos pontos corretos que a própria Escritura vai nos ajudar a ter, segundo a vontade de Deus. Por isso, como eu disse, Jesus não está trabalhando aqui sobre anelos físicos e terrenos, palpáveis a nós, mas o Senhor Jesus está falando aqui sobre realidades espirituais. Por isso, então, compreendendo essa primeira parte do texto, sabendo então que o Senhor Jesus está falando sobre os anelos mais profundos do nosso coração, Jesus diz então que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede, aqueles que têm anelo por justiça. E aqui então o Senhor Jesus insere uma outra palavra muito importante, que qualifica para nós muitas coisas a respeito do seu próprio reino. Por que isto aqui qualifica, isto aqui nos traz a ideia de uma palavra muito importante sobre o reino messiânico, sobre a própria vida de Jesus? Porque essa palavra justiça, ela aparece constantemente na linguagem dos profetas lá do Antigo Testamento. Talvez um dos que mais usou essa expressão seja o profeta Isaías, junto com boa parte também de expressões usadas pelo profeta Jeremias. Ele fala sobre um rei de justiça, sobre um reino justo, que há de vir por meio do Messias prometido.
Então, essa palavra carregada de sentido aqui, ela precisa ser entendida. Então, o que o Senhor Jesus ele quis dizer com sede por justiça, ter fome e sede por justiça? Há alguns sentidos aqui que nós podemos então compreender sobre essa palavra justiça. Eu quero trazer pelo menos 3 aqui que nós podemos compreender sobre o sentido de justiça no texto. Talvez, pessoal, para nós falar sobre justiça seja uma das coisas mais próximas a nós nos nossos dias, né? Nós todos compreendemos que o Brasil tem vivido um dos momentos mais complicados, talvez, que nós poderíamos passar, principalmente para os mais novos, assim, como eu, talvez alguns até mais novos do que eu, sabem que nós temos passado por momentos extremamente difíceis no que diz respeito à política, à nossa relação social, em todo esse âmbito, né, que abrange o nosso governo. E uma das coisas que nós mais desejamos, ou talvez mais ouvimos falar por aí, é sobre justiça, né? Nós clamamos por justiça, nós vemos constantemente isto, né, sendo dito nos jornais, nas páginas de nossas redes sociais, nos nossos círculos de conversas. Talvez seja uma das palavras que mais se encontra no vocabulário popular hoje dos nossos dias, seja esta palavra justiça. E talvez ela esteja ligada aqui, segundo o ensino de Jesus, talvez como uma particularidade muito próxima a nós, ou seja, como uma justiça retributiva. Quando nós vemos certas coisas não alinhadas, não andando de forma correta, o nosso desejo por justiça acaba sendo um desejo exacerbado, né? Nós botamos para fora esse nosso senso de justiça ao encontrarmos coisas erradas acontecendo. Há pelo menos 2 textos na Escritura que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse senso natural de justiça que existe em cada um de nós. O primeiro deles que eu me recordo talvez seja aquele momento no segundo livro de Samuel, lá no capítulo de número 11 e 12, onde nós temos aquela narrativa histórica sobre o pecado de Davi, né? Davi, ele comete uma atrocidade ante os olhos de Deus, ele comete um adultério, ele faz uma trama ali com o seu melhor soldado, Urias, e Urias ele vai para a fronte de batalha, justamente onde o próprio rei ordenou que o colocassem para que ele viesse de fato a morrer. Davi possui então a sua mulher Batseba. Há as consequências, né, por detrás de todo o ato de Davi, mas a palavra do nosso Deus revela que o Senhor amava Davi, que o Senhor desde toda a eternidade havia o escolhido, ele sempre foi o objeto do seu amor desde toda a eternidade. Este era o rei Davi para com o Senhor. Então o Senhor envia um profeta chamado Natã, que vá até Davi. E o capítulo 12 começa justamente com uma parábola, né, bem interessante, uma história que Natã conta para Davi, né, sobre um certo viajante distante que veio até a casa de um homem rico, que tinha muitas posses, muitos cordeiros, muito rebanho. E ali, né, havia também naquela mesma cidadezinha um homenzinho pobre, né, que só tinha um cordeirinho, né, uma ovelhinha, que era o seu único objeto de estima e de amor. E ali o texto diz para nós que aquele homem rico vai e toma, né, então aquela única cordeirinha daquele homem pobre. E ele então oferece, né, como um banquete, né, para aquele viajante distante. E quando Davi ouviu falar sobre isto, né, o seu coração, cheio dessa justiça retributiva, se encheu de furor naquele momento, e Davi, segundo a narrativa do capítulo 12, nos informa, disse a Natã: um homem que fez um negócio desse deve morrer. Alguém que comete uma injustiça tal como essa tem que pagar por aquilo que ele fez. E não é que essa história virou contra Davi, porque essa história era justamente para ilustrar aquilo que Davi havia feito. Davi estava revelando de fato ali o seu próprio sentimento por uma ação que ele mesmo cometeu, mas ante os olhos de Davi, quem merecia a punição, a paga, era aquele, né? O transgressor seria o homem rico que tirou, né, a única cordeirinha lá daquele homenzinho pobre. E ali nós vemos então esse senso natural, né, de justiça. É muito mais fácil
nós enxergarmos injustiça fora de nós do que percebermos essa injustiça que existe em nós. Nós voltamos lá ao ponto do bem-aventurados os que choram, porque eles contemplam que, acima de tudo, nós somos pecadores, nós também somos injustos, que há somente um justo e é dele que nós necessitamos. Mas o ponto aqui para nós é justamente percebermos que há uma certa justiça retributiva. Esse conceito de justiça retributiva, ele permeava a mente do judeu. Um texto também que nos ajuda a compreender isto, por exemplo, são as páginas do livro de Jó. Nós encontramos aqueles amigos de Jó questionando Jó, perguntando a Jó o que ele deveria ter feito ali para receber tal coisa da parte de Deus. Talvez Jó, segundo o ensino, segundo a teologia dos amigos de Jó, Jó deveria ter feito alguma coisa muito grave aos olhos de Deus e ele estava pagando por aquilo que ele fez. E esse conceito sempre, meus irmãos, esteve muito próximo de nós. Como eu tenho dito para os irmãos alguns dias atrás no nosso estudo aqui, eu fiz menção aquilo que eu ouvi e vi em algumas redes sociais alguns dias atrás sobre o caso do Adélio Bispo, que atentou contra a vida do presidente da República. E algumas pessoas, é claro que pelo que eu percebi, talvez foi uma fake news, mais uma que soltaram por aí, dizendo que o Adélio Bispo havia pegado o Covid-19, ali foi acometido pelo Covid-19, e ele foi acometido justamente porque ele estava pagando por aquilo que ele fez. Vocês percebem então que esse conceito de justiça retributiva permeia a nossa mente, Esse senso natural de justiça, ele permeia o nosso coração e a nossa mente. Mas há um segundo texto aí importante para nós, que nos ajuda a compreender esta falha. Então, eu quero já corrigir que Jesus não está falando sobre esse senso de justiça retributiva que está em nós, este anseio, esse desejo de consertar o mundo e a situação do mundo com as nossas próprias mãos. Quem nos ajuda a compreender como é falha esta justiça pessoal que advém de nós é Tiago. Se você puder, abra comigo lá na carta de Tiago, capítulo 1, lá no versículo número 20. Em Tiago, capítulo 1, no versículo número 20, a palavra do nosso Deus diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quero ler o versículo 19 também. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais, meus irmãos, que nós tentemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, uma linguagem popular que a gente usa por aí, a nossa justiça, segundo a palavra de Deus nos ensina, é uma justiça falha, porque ela está aquém a justiça perfeita que Deus pode trazer para com a injustiça que existe neste mundo. A ira de Deus, diferentemente da nossa ira, é uma ira santa. É claro que há um aspecto de uma ira boa para com certas coisas que nós vemos neste mundo. Quando nós falamos, por exemplo, do aspecto da mansidão aqui, que já foi mencionado no terceiro estudo nosso aqui, desta bem-aventurança, nós percebemos, por exemplo, aquele momento em que Jesus ele entra lá no templo em Jerusalém e ele expulsa todos os cambistas, e ele manifesta esse senso da sua justiça, da sua ira santa para com as coisas que estavam erradas acontecendo ali dentro do templo em Jerusalém. Então nós percebemos que há um certo senso de justiça que, quando adequado com aquilo que o próprio Deus esta ira santa da nossa parte, ela é correta. Mas ela pode caminhar por uma linha muito fina e entrar no aspecto da pecaminosidade. É por isso que Tiago nos ajuda a compreender aqui, que quando nós pensamos que nós podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, pagar com a mesma moeda, nós cometemos um grave pecado diante deste justo Senhor.
Por isso, então, nós não compreendemos aqui esse aspecto dessa palavra justiça nesse sentido, como esse senso natural que existe em nós. Há também um segundo significado aí que os teólogos entendem sobre essa palavra justiça, que ela tem uma relação com o aspecto jurídico. Alguns compreendem, alguns teólogos mais antigos, né, se eu posso dizer, compreendem aqui essa expressão justiça com a obra de imputação, com a obra jurídica que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Principalmente Paulo, nas páginas da carta aos Romanos, ele vai nos ajudar a compreender esse aspecto da justiça imputativa, né, onde o Senhor imputou sobre nós a sua justiça, né, tem a ver com todo aquele sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz, né, como um pagamento, sendo punido por nós, né, em favor de nós, por causa dos nossos pecados. Então Paulo diz que o Filho de Deus ele foi colocado, né, como cobertura sobre os nossos pecados, ele é a propiciação pelos nossos próprios pecados. E aí nós percebemos então que há esse aspecto, né, deste uso da palavra justiça, segundo o ensino de Paulo, que alguns teólogos até chamam de uma carta forense, né, com termos jurídicos, com toda uma construção jurídica por detrás, que perpassa aqui as páginas do Novo Testamento. Então muitos compreendem que há esse aspecto jurídico, né, esse aspecto imputativo por trás desta palavra justiça, de que os homens devem ter fome, devem ter sede, devem anelar para que esta realidade sobre esta obra realizada na cruz, que revela a justiça de Deus, assim como diz Romanos 1, versículo 16 e 17, deve ser conhecida pelos homens. É claro, meus irmãos, que nós só compreendemos aspectos da justiça perfeita de Deus a partir do momento em que nós compreendemos que Deus é justo e que Ele não passa, né, a mão, né, sobre os nossos pecados, né? Deus não faz vista grossa para com o pecado e com o pecador. Pelo contrário, eu disse há algum tempo atrás uma coisa que eu escutei e não vem de mim, né? Eu ouvi isso e eu achei muito interessante, que Deus não pode perdoar pecados. Isso soa, né, como uma heresia, mas pelo contrário, Deus não pode perdoar pecados porque Ele tem que puni-los. O perdão que nós recebemos da parte de Deus é fruto de alguém que foi punido em nosso lugar. Deus não fez, né, com que o pecado fosse esquecido, mas pelo contrário, Ele puniu por ser justo, né, por ser perfeitamente justo, Ele puniu o seu único filho, para que nós pudéssemos ser, né, nos tornarmos justiça de Deus, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, é claro que há um aspecto, né, dentro deste conceito legal, jurídico, no que diz respeito ao uso desta palavra justiça. Mas há um terceiro sentido, e é neste que eu gostaria que nós colocássemos então aqui a nossa mente nesse momento, que é um aspecto mais amplo. A palavra justiça aqui, ela diz para nós, diz respeito à retidão de Deus, às coisas certas de Deus, às prioridades de Deus. Por que prioridades? Se você observar, lá no capítulo 6, o Senhor Jesus, no ensino aqui, né, correlato aqui às bem-aventuranças, quando o Senhor Jesus ele expande, ele começa a explicar para nós sobre os mandamentos, sobre a lei do decálogo. Nós chegamos aí no capítulo 6 de Mateus, nós encontramos um dos versículos mais conhecidos deste capítulo, que é o versículo 33. Mateus 6, 33 nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que você conhece este versículo, talvez você já tenha decorado este texto. O contexto aqui para nós, Jesus está falando sobre a questão da nossa manutenção, da providência de Deus para com seus filhos. Nós somos aqueles que andamos ansiosos pelo que havemos de comer, de vestir, de beber. O Senhor diz que todas essas coisas Deus cuidará de prover a cada um dos seus filhos.
Por isso, então, uma conclusão, de uma forma conclusiva, aí no versículo 33, Jesus diz: por isso, então, sabendo que Deus provém a cada um de nós todas essas coisas básicas e essenciais para a nossa vida, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Duas palavras aí colocadas juntas que são carregadas de significado: reino e justiça. Tem a ver com as coisas que dizem respeito à retidão do Senhor, as coisas certas que não estão aqui, mas que estão sendo reveladas conforme nós compreendemos dia após dia a vontade revelada do Senhor. Nós oramos, inclusive, segundo a oração que o Senhor Jesus vai ensinar, a oração do Pai Nosso que está aí no contexto, a partir do versículo 9, nós pedimos ao Senhor para que venha o seu reino, para que essa vontade, essa justiça perfeita, essa justiça certa, que abrange no seu sentido, no seu âmbito maior, todas as coisas. São as relações políticas, as relações sociais, a falta de justiça que nós vemos hoje, que abrange no sentido da injustiça, que entra no sentido da prática da injustiça no mundo, ela só será consertada a partir do momento em que este reino de Deus, ele começa a ser vivenciado, ele começa a ser trazido através da ética certa do reino de Deus para cá. Então perceba como é muito amplo aqui o conceito aqui para nós dessa palavra justiça. Tem a ver com todos os aspectos de retidão, da perfeição de Deus, de um Deus justo, de um Deus que pode trazer a perfeita justiça a este mundo. É claro, meus irmãos, que quando a gente fala aqui sobre justiça num âmbito maior, há também um aspecto aqui social, só que nós não podemos compreender aqui somente neste âmbito. Por exemplo, há um movimento muito conhecido hoje nos nossos dias, que é o movimento de missão integral, que o próprio nome já diz, missão integral no sentido de que nós não vivemos o reino só de forma espiritual, nós não buscamos a Deus só de forma espiritual, nós temos que manifestar de forma integral, com corpo e espírito, as ações, a ética deste reino. Então, dentro deste aspecto de justiça, é claro, meus irmãos, que há espaço para o auxílio social, para a prática social. Mas o mundo não sofre nos nossos dias por causa da injustiça social. Esse é o princípio que rege o pensamento social dos nossos dias. A política social de nossos dias é regida por esse pensamento de que a injustiça é o maior problema do mundo. A má distribuição das rendas é o maior problema que nós encontramos no mundo. Pelo contrário, o Evangelho nos mostra que por trás de todas as injustiças que hoje acontecem no mundo, há um problema maior, há um problema generalizado que atingiu toda a raça humana, que se chama pecado. Por isso a solução para um mundo de injustiças não é simplesmente dar pão ao que não tem. É claro que isto, como eu disse, meus irmãos, é um elemento da prática do Evangelho. As boas ações, as boas obras, elas são resultado da obra do Evangelho em nossas vidas, da obra de Cristo em nossos corações. Nós não fazemos isto para alcançar o reino dos céus, mas nós fazemos isso porque nós já somos parte do reino dos céus pela fé. Então as ações, as nossas boas ações são resultado desta obra em nosso coração, porque o maior problema por detrás das injustiças, segundo o que a Escritura nos ensina, é pecado. Por isso, a solução para o mundo injusto é a busca, porque o Evangelho deve ser manifestado, é uma busca para que o Evangelho deva ser manifestado neste mundo, e assim as pessoas perceberão, encontrarão através do conhecimento do Evangelho a verdadeira justiça de Deus, a verdadeira retidão de Deus, que pode consertar, é claro que em partes, este mundo,
Porque, meus irmãos, nós sempre anelaremos, né, por estes conceitos aqui, fome e sede. Nós sempre teremos sede e fome por justiça enquanto neste mundo. Porque enquanto pregando o Evangelho, nós percebemos ainda que este mundo ainda não experimentou aquilo que nós podemos compreender como a redenção consumada, a justiça plenamente consumada e perfeita de Cristo neste mundo. Porque nós só experimentaremos de fato esta retidão perfeita, este quesito, né, dessa imputação perfeita da justiça dos céus, dessa retidão perfeita dos céus sobre este mundo, a partir do momento em que Cristo voltar e consertar todos estes problemas que nós não podemos consertar. Eu quero ler um último texto com os irmãos, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo número 7. Apocalipse, capítulo número 7, do versículo 9 até o versículo de número 17, o apóstolo João, ele tem uma visão da igreja glorificada, de todos os filhos de Deus que passaram por lutas, por provações deste mundo. João tem uma visão da igreja redimida, da igreja restaurada. E lá no versículo número 16 e 17, João diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não há um quadro mais bonito, mais perfeito, meus irmãos, para descrever, né, a consumação deste nosso anelo e desejo pelas coisas celestiais, senão estes versículos 16 e 17 aí do capítulo 7 de Apocalipse. Nós teremos toda a nossa sede, né, este vazio existencial, por um anseio, né, pelas coisas certas, pelas coisas corretas, consumado em um novo lugar, em um novo céu e nova terra, que serão construídos como uma habitação plena e eterna para os filhos de Deus. E é nessa expectativa que todos nós nos encontramos. É claro que até o dia que Cristo Jesus voltar, nós estaremos orando: venha o teu reino. Nós estaremos pedindo essa oração, meus irmãos. Eu quero lembrar que ela só pode ser feita pelos verdadeiros filhos de Deus, que chamam Deus de Pai. Somente aqueles que experimentaram essa transformação em seus corações são aqueles que também clamam por justiça perfeita, pela retidão que advém dos céus para este mundo. São estes discípulos de Cristo que estão constantemente buscando em primeiro lugar todas estas coisas. E que este então seja o seu desejo. Que a partir de hoje nós possamos compreender, meus irmãos, que o desejo por justiça neste mundo que tanto nós temos, ele jamais será consumado por nossas mãos, por nossas práticas, mas que nós possamos compreender que há uma justiça perfeita, que há uma vingança perfeita, que só pode vir, que advém das mãos de um perfeito e justo Senhor, e este é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu quero te lembrar também que todos nós, meus irmãos, ansiamos muito, né, por julgamentos justos, né? Nós vemos tanta corrupção, nós assistimos, né, tanto roubo, né, tantas coisas erradas acontecendo neste mundo, que esta palavra permeia a vida do crente, né? Justiça, um clamor por justiça. As almas dos decapitados que foram mortos, perseguidos, segundo a visão aqui de Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, mostram para nós o anseio da vida cristã, por uma justa medida para com aqueles que ofenderam ao Senhor, que fizeram coisas horríveis, que blasfemaram contra o nome do nosso santo Deus. A paga deles há de vir a partir do momento em que Cristo Jesus, o supremo juiz, o justo e supremo juiz, voltar para estabelecer um tribunal de justiça perfeita.
E é nestas coisas que nós confiamos o nosso coração. São nestes desejos pelas coisas deste reino que nós depositamos a nossa confiança em um reino e em um rei justo, em um reino de justiça. Que Deus assim te abençoe e que nós então possamos orar pedindo ao Senhor para que dia após dia Ele, por meio do seu Santo Espírito, coloque em nossos corações este clamor por esta perfeita justiça, pois felizes de fato são aqueles que anelam pelas coisas certas, pelas coisas do reino de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus? Senhor Deus, Pai bendito, louvado seja o Teu nome por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, que é eficaz, Tua palavra que é a verdade. Obrigado porque o Senhor, por meio deste texto tão precioso para as nossas vidas, nos fez compreender que a justiça que nós tanto almejamos não está em nós, mas está no Senhor, que é um justo Senhor, que dará a paga àqueles que cometeram atrocidades, que cometeram pecados, delitos gravíssimos, segundo a justa retribuição que somente o Senhor pode dar. Que nesta justiça perfeita nós também possamos, Senhor, continuar a clamar, a orar, para que estas realidades elas já possam, em certa medida, ser experimentadas por todos nós, filhos do Senhor, até que o Senhor volte, até que o Senhor organize este mundo, que o Senhor consuma a Tua vontade perfeita neste mundo, organizado como uma nova criação do Senhor, para que neste lugar, onde não há mais injustiça, não há mais fome, não há qualquer tipo de problema social ou político, nós reinaremos eternamente com o Teu Filho Jesus, a suprema expressão de quem o Senhor mesmo é. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Nos abençoa neste dia, neste domingo, e que possamos continuar a cultuar ao Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e você tenha um ótimo domingo em Cristo Jesus. Amém.